Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso Instantes de Estudo, aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, e essa é uma continuação do tema Anjos da Guarda e Espíritos Protetores. Estamos então na pergunta número 516 do Livro dos Espíritos, que diz assim: poderiam os nossos bom e mau gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanhar na vida? E a resposta: isso às vezes se dá, porém o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Bom e maus gênios. Aqui está baseado numa outra questão levantada anteriormente, que é se cada um de nós tem, da mesma maneira que tem um espírito bom que nos ajuda, que é o nosso anjo guardião ou espírito protetor, teríamos também um gênio mau, ou seja, um espírito que tenderia a nos levar para o caminho incorreto em vez de levar para o caminho certo. E isso remete um pouco àquela historinha do anjinho e o diabinho, um de cada lado de cada ombro, que fica nos tentando o tempo todo para poder nos indicar. E a resposta que o Livro dos Espíritos traz é que o anjo guardião, aquele que vela por nós, aquele que nos auxilia, que nos intui, é um espírito mais elevado que nós, que recebeu e aceitou essa incumbência, vamos dizer assim, de nos orientar nessa existência. Mas que a gente não tem um anjo ou um espírito mau indicado para nos acompanhar. Aqueles espíritos menos evoluídos que se associam a nós, se associam por conta da nossa vibração, do nosso pensamento. Então, onde está o nosso pensamento, a nossa vibração, também está a ligação de outros espíritos que acompanham. Então, quando a questão coloca anjos bom e mal, que venham a reencarnar com nós, está querendo remeter ao fato de que se é possível que o nosso anjo da guarda esteja encarnado junto conosco, no momento em que estamos vivendo aqui. E aí a resposta vai no seguinte sentido: normalmente não, porque por ser um espírito com um grau de evolução maior, é um pouco mais difícil de ele precisar dessa convivência terrena mais próximo de nós, vivendo as mesmas experiências, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que passamos, porque ele já avançou desse ponto, ele já está um ponto além disso. Mas, em isso acontecendo por outras razões qualquer, e nessa situação ele estaria, por exemplo, numa missão, porque sendo um espírito mais avançado, convivendo conosco num mundo menos avançado, estaria então dentro de um processo cumprindo uma missão no desenvolvimento dele, como espírito também. Se isso porventura acontecesse, ele deixaria algum outro espírito superior encarregado dessa nossa incumbência na espiritualidade. A gente já também passou por uma questão desse tipo, já que, enquanto encarnados, nós temos as nossas capacidades espirituais limitadas. Nós estamos limitados nos 5 sentidos, como a gente já disse. Então, o conhecimento adquirido por nós em existências passadas está, de uma certa maneira, enclausurado. A gente recebe e tem algumas intuições a respeito de como agir diante das coisas, mas não tem a capacidade plena espiritual, já que enquanto encarnados a gente está com as nossas percepções mais limitadas, Então, para que esse processo de supervisão desse espírito superior nos acompanhasse, estaria, enquanto encarnado, prejudicado, porque ele também estaria cuidando dos seus aspectos da vida corporal. E por conta disso, menos disponível, vamos dizer assim, às nossas rogativas, ao nosso pensamento. Então, é natural que ele esteja desencarnado para de lá, com mais capacidade, nos intuir, nos ajudar diante das dificuldades. Pergunta 517. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? E a resposta: alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Aqui está tentando resolver uma certa questão, vamos dizer assim, que é a questão de se existem espíritos que cuidam de determinadas
famílias ou famílias maiores ou raças maiores. A gente já falou que os espíritos têm simpatia ou têm uma proximidade com a sua cultura, da sua cultura de origem principalmente. Então é normal e natural que a gente tenha espíritos que são mais avançados que nós superiores e que têm uma proximidade conosco, então diante de uma cultura muito parecida. Mas não existem espíritos encarregados de uma determinada raça ou de uma determinada casta ou de uma determinada família. O espírito protetor ele é designado para um ser. Como um espírito protetor recebe por incumbência, às vezes, vários espíritos para tutelar, assim como um professor administra uma sala com vários alunos, um espírito superior pode ter sobre a sua tutela vários espíritos. E o que não tem nada impedindo que seja da mesma família. Então você pode ter, às vezes, espíritos que são próximos, dos quais esse espírito tem uma certa responsabilidade, uma certa incumbência, que podem estar na mesma família. Mas não quer dizer que necessariamente sejam da mesma família. Não quer dizer que seja necessariamente da mesma raça, ou da mesma casta, ou da mesma situação, né? A gente não pode esquecer a finalidade primeira dessa questão, que é a supervisão, a intuição, que é o ajudar, que é o auxílio para que a gente possa trilhar pelos melhores caminhos para o nosso desenvolvimento espiritual. Essa é a finalidade básica. Pergunta número 518. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos? As reuniões de indivíduos aqui entendamos como sendo espíritos que estão reunidos aqui na Terra com uma determinada finalidade. Por exemplo, uma causa específica. Por exemplo, dentro de uma casa espírita, né? Existem espíritos que são designados ou que estão cuidando de uma reunião de pessoas, e aí a gente vamos para a resposta, vamos ver como é que ele explica. Diz assim: os espíritos preferem estar no meio dos que se lhe assemelham. Acham-se mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos, isso esteja só, quer faz parte de um todo coletivo, como de uma sociedade, de uma cidade ou de um povo. Portanto, as sociedades e cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros que se lhe podem insuflar as paixões grosseiras. Então, traduzindo aqui, né? Vamos entender esse trecho. Como a associação dos espíritos se faz por simpatia, a gente tem, por essa conta mesmo, por exemplo, espíritos que, por terem uma simpatia, por exemplo, com a doutrina espírita, se aproximarem de uma casa espírita e estarem mais próximos daqueles que se associam à casa espírita por simpatia, por uma questão cultural. Está dentro da mesma cultura, da mesma proximidade. O linguajar, a cultura é muito parecida. Então os espíritos tendem a se associar, estarem mais ligados a essas finalidades. Na espiritualidade, temos amigos espirituais que se associam a essa casa também, frequentadores inclusive, que às vezes estão no nosso nível de desenvolvimento, mas que vêm até a casa da mesma maneira como pessoas vêm à casa espírita para assistir palestras, para fazer tratamentos. Existe essa mesma funcionalidade, essa mesma estrutura na espiritualidade. Então espíritos também se achegam a uma casa espírita em busca de ajuda, assim como nós, assim como outros também vêm para trabalhar na casa espírita, assim também como nós. Então esse encontro que se dá por uma questão de simpatia, por proximidade, por afinidades. Da mesma maneira que acontece com igrejas, com casas evangélicas, qualquer centro de oração, qualquer outra finalidade, uma finalidade esportiva, por exemplo, um centro cultural, tudo se dá por afinidade. Então os espíritos tendem a se colocar, a se agrupar com pessoas que lhes são simpáticas, ou seja, que têm uma tendência a pensar de maneira parecida, porque assim é mais agradável. E isso se coloca na espiritualidade. Quando essa tendência, essa organização, a finalidade desse encontro é uma finalidade positiva, o grupo todo ganha e o grupo todo então caminha mais rapidamente.
mas também a gente vai ter o efeito por similaridade e por paralelo, o mesmo efeito acontecendo em lugares onde a afinidade se dá não pelo sentido da evolução, mas pelo sentido de buscar certos prazeres comuns. Então, pessoas que têm uma certa tendência, ou que têm uma certa finalidade, uma certa similaridade de pensamento, tendem a se agrupar em lugares que são próprios para aquela finalidade de pensamento. Do mesmo jeito, a espiritualidade também se achega e se afina com seres que têm uma determinada finalidade. Então, todo agrupamento de pessoas está conectado por simpatia, porque tem uma maneira igual de sentir e perceber as coisas, e que podem estar, em última instância, ou direcionados para o bem ou direcionados para o mal. Não no sentido de fazer o mal, mas porque ainda não é o mal, e lembrar aqui novamente, né? Não existe mal e bem como sendo dois parâmetros, duas designações definidas, né? Mas existe como ponto de referência. Bom e mal é uma questão de referencial e depende daquilo que você estabelece como sendo referência. Aquilo que é bom em relação a e aquilo que é mal em relação a. Coisas que para a gente hoje são más, no passado poderiam ser bastante aceitáveis e poderiam ser boas, já que o mal, a referência do mal era uma outra completamente diferente. Então essas mudanças vão acontecendo com o passar do tempo. Então mesmo essa questão de bom ou mal é uma questão evolutiva também que vai se dando à medida em que a gente vai evoluindo como espíritos também e vai se colocando em patamares diferentes. Só para a gente não imaginar ou voltar naquela questão da eterna luta do bem contra o mal. Assim, essa situação não existe. Todos nós estamos querendo buscar a felicidade. Alguns buscam de uma maneira que referencialmente para a gente é má, é ruim, não está adequada para os dias atuais, e outras têm uma visão que está mais adequada para os dias atuais. A questão é, como é que isso se coloca na referência? Pode ser bom ou pode ser mal, evolutivamente. A gente também já falou aqui, em alguns pontos, que a Terra, assim como os agrupamentos, as sociedades, as cidades, evoluem também assim como os seres evoluem. Da mesma maneira que a gente evolui, as cidades evoluem também, as sociedades evoluem, a humanidade evolui, o planeta evolui. Então, o que se sabe, que se está previsto é que o planeta passa e passará ainda durante bastante tempo por um estágio de mudança, de saída de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Significa que nessa migração, nessa mudança de um estado evolutivo do qual a Terra passa, aqueles seres que estiverem preparados para um mundo mais evoluído, um mundo de regeneração, estarão adequados para continuar a viver nesse planeta, nesse conjunto de seres que estão aqui encarnados e que virão a reencarnar outras vezes. Aqueles que não estiverem evoluídos o suficiente para poderem serem merecedores de convivência num mundo mais evoluído, serão destacados para um outro mundo em evolução semelhante à evolução deles. E pensando sobre isso, eu lembrei de uma mensagem que eu vi alguns anos atrás e que se falava desse ponto de mudança, né, de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração, e se dizia que 2/3 dos espíritos que convivem conosco aqui no nosso planeta não estavam preparados para a convivência num mundo mais avançado de regeneração. E por conta disso, esses 2/3 dos espíritos seriam deslocados da convivência daqui para um mundo mais atrasado, para que lá pudessem continuar o seu processo de evolução. Isso é bastante espantoso. Falar 2 em cada 3 pessoas é muita gente. É muita gente. E aí você fica pensando, poxa, tá bom, tem encarnados e desencarnados. Será que os desencarnados, tem tanto desencarnado assim não evoluído para poder... Eu estou tentando salvar a pele dos encarnados, né? E no final das contas, com o tempo passando e analisando as coisas, você começa a ver que não é bem assim, que realmente tem muita gente que não está preparada para a convivência num mundo mais harmonioso, num mundo ligado ao amor, à fraternidade, à caridade, à convivência mais fraternal. Isso começa a ficar cada vez mais transparente e aí a gente começa a entender então por que parecia ser uma mensagem dura, não é tão dura assim. Talvez a gente precise, como o mundo, ainda por esse processo de migração, muita gente não estará preparada para a convivência no mundo de regeneração. E por conta disso, não por punição, mas por uma questão de adequação,
Você não pode segurar o desenvolvimento do mundo e daqueles espíritos que estão preparados para a evolução por aquele conjunto que ainda não chegou nesse ponto. Os refratários, aqueles que não estiverem preparados, serão destinados para um outro mundo, onde lá poderão desenvolver aquilo que é necessário para, quem sabe, um dia mais para frente, retornarem à convivência para esse planeta que terá avançado para uma situação diferente. Assim como aconteceu, a gente já falou sobre isso também, com os exilados de Capela. Seres que vieram para cá, que foram degradados do seu planeta original para um mundo muito mais atrasado, a Terra, né? E que trouxeram para cá o conhecimento que eles tinham, né? E por causa disso certas civilizações no passado que demonstraram um conhecimento científico muito maior do que a média das pessoas, tanto é que esse conhecimento em parte se perdeu ou se diluiu, vamos dizer assim. Vamos falar das pirâmides do Egito, vamos falar de Atlantis, vamos falar de certas civilizações que ficaram no passado e que aparentemente se perderam, mas que no final das contas não se perderam. Elas viveram aqui durante um tempo, ajudaram a humanidade no seu desenvolvimento, transferindo parte dos seus genes para que a humanidade pudesse sofrer uma mutação e evoluir nesse processo, trazendo conhecimento científico que eles tinham, e uma vez cumprida essa tarefa, retornaram à sua pátria original, aqueles que estavam preparados para retornar, por terem cumprido aqui um tempo em que estavam a serviço. Retornaram para a sua pátria espiritual, e por causa disso a gente vê essas grandes civilizações que aparentemente sumiram, né? Sumiram, assim, como assim? Sumiu? Não é que sumiram, simplesmente eles voltaram para a sua pátria original. E a gente aqui continua o processo. Então, é provável que estejamos passando por um processo semelhante, esse transcorrer da evolução, porque a evolução ela não se para, ela não fica retardada, existe um planejamento muito maior, que é o planejamento da espiritualidade, e que coordena essas ações. O que para a gente parece às vezes um retrocesso, pode indicar esse processo da separação. Ele se faz através do calor e não através simplesmente... A separação do joio do trigo se faz eu costumo ter a seguinte imagem, uma bateia que fica esquentando o tempo todo. Vai esquentar todo mundo vai sofrer o calor que está sendo feito. Só que esse calor fará com que as características se mostrem. Então, quando a gente vê certas situações acontecendo, na realidade não é ausência de luz, mas luz adicional que está sendo colocada, porque você só vê a sujeira quando você liga a luz. Então, à medida que você liga a luz, essas características começam a ser apresentadas na sua realidade, na maneira como elas são, e não mais camufladas na obscuridade. E aí essa separação, a claridade que é colocada, permite essa seleção entre o joio do trigo, para mais facilmente. Então a gente acaba sendo, por afinidade, por simpatia, sendo atraído para aquilo que nos convém, para onde está o nosso pensamento. Dali a ligação. Onde está o nosso pensamento, está o nosso espírito, está a nossa evolução. Seremos orientados para o bem ou para o mal, lembrando do mal referencial, na medida em que o nosso pensamento, que a nossa colocação estiver. Então, é necessário cuidar, por isso orar e vigiar é recomendado pelo Evangelho, né? Cuidar do nosso pensamento para que, principalmente nesses momentos de calor, onde o fogo está esquentando lá, a separação aconteça, porque nós teremos força, resiliência suficiente para passar pelas dificuldades sem perder os nossos valores, sem perder aquilo que nos é caro. Aqueles que não sobrevivem ou não suportam esse calor têm uma certa tendência a serem direcionados para esse lado do mal ou da não evolução, e aí essa separação acontecendo entre o joio do trigo. É um processo que não acontece de uma hora para outra, não tem uma data marcada, como se esperava, né? 20 de 12 de 2012, né? Isso não acontece assim, acontece em centenas de anos que vão acontecendo, mas é um processo da evolução do próprio planeta e dos seres que convivem aqui. Bom, retornando, então a gente tem aqui pergunta número 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? E a resposta? Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Bom, exemplo mais claro que a gente tem aqui
é o nosso diretor máximo, o nosso espírito maior, aquele que comanda a existência, a vida na Terra, Jesus. Jesus tem na sua incumbência todo o planeta Terra para organizar. A gente também já falou aqui sobre o espírito de Ismael, por exemplo, que é o espírito responsável pelo nosso Brasil. Assim como existem outros espíritos de nível hierárquico parecido, semelhante, para cada uma das nações, para cada uma dessas aglomerações. Então, em níveis diferentes, essa organização vai se dando de maneira que a gente sempre tenha um espírito superior a nos ajudar a coordenar as ações de tudo aquilo que acontece. Isso é que garante que o mundo sempre tenha um processo evolutivo, que a gente não evolua. Apesar de todo esse calor, de toda essa mudança, de toda essa questão acontecendo, não existe um retrocesso de fato, mas existe um processo de migração e de mudança. A ordenação, a garantia que tudo continue funcionando, é uma garantia da presença de Deus na nossa vida e na sociedade, e na vida das pessoas. Se você não acredita nisso, é como se você ainda não tem fé suficiente para acreditar em Deus, porque isso significa que Deus abriu mão, deixou com que a gente faça a bagunça que a gente quiser fazer, com que a gente destrua o que a gente quiser destruir. E somos seus filhos, somos suas criaturas. Então Deus amorosamente permite, através do nosso livre-arbítrio, que a gente faça escolhas, mas garante que essas nossas escolhas não sejam fatais. Não fatais no ponto de vista da vida presente, já que a vida presente é simples uma fagulha no processo de evolução, mas fatais do ponto de vista do espírito. O espírito está dentro de uma lei de evolução e vai sempre melhorar. Embora, eventualmente, a gente tome alguns tombos no meio do caminho, que são as escolhas que fazemos diante das existências e que podem, momentaneamente, causar um grande problema, uma grande rachadura no nosso desenvolvimento, vamos dizer assim, escolhas mal feitas que tragam consequências muito graves, mas que ainda assim são pequenas diante da evolução do espírito, que permitem que o espírito se renove em existências posteriores, fazendo as correções necessárias para continuar a evolução. O que garante todo esse mecanismo funcionando e o que garante que toda a nossa Terra, todo o planeta continue num processo evolutivo, estamos caminhando na questão da perfeição, é essa ordenação e esses espíritos superiores todos, nos seus vários níveis hierárquicos, que estão garantindo que as coisas, diante das nossas escolhas, mesmo as más escolhas, sejam ainda assim, de uma certa maneira, instrumentos para que o bem se estabeleça, para que a perfeição aconteça, para que a gente seja testado nos valores que desenvolvemos, nas questões que temos como aquelas que deveriam ser utilizadas. Até onde vai a nossa fé diante do enfrentamento dos problemas? Quando enfrentamos os problemas, os nossos valores nos seguram, nos acolhem e mostram para a gente o que devemos ou não devemos fazer, é um processo de fortalecimento da nossa fé, no sentido que a gente continua seguindo, embora as dificuldades, continua seguindo de acordo com os valores que aprendemos. Somos colocados, por isso, um mundo de prova e expiação. Estão sendo provados se aqueles valores que estão sendo assimilados estão realmente incorporados e, por causa disso, nos orientam, nos ajudam na nossa jornada em seguir, fazer as escolhas corretas, ou se a gente desiste no meio do caminho porque está muito difícil, eu vou escorregar e vou pular de lá que está muito mais fácil. Porta estreita, porta larga. A porta larga é essa coisa de deixar, vou seguir aquilo, cansei, vou jogar para Deus, agora vou fazer o que me der na teia agora, porque está muito difícil ficar sendo certinho, não quero mais ser certinho, vou deixar rolar aqui, vou tirar todo o benefício que é possível tirar. É uma escolha da porta larga, né? É muito mais fácil você se deixar levar e justificar dizendo que eu sou assim mesmo, eu nasci assim, complexo de Gabriela, né? Você, eu nasci assim, você sempre assim. Então, você não está evoluindo nada, você não está se modificando. Nascemos imperfeitos, mas caminhamos para a perfeição. Então, significa que nós temos que nos modificar para a perfeição e não ficar parados na imperfeição, né? Ficar parados porque somos assim, então não vamos mudar uma vírgula do que somos, porque é mais cômodo fazer assim, né? Eu vou me encostar aqui e esperar o tempo passar. Seguindo, pergunta número 520. Diz assim: os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada dos que se ligam aos indivíduos? A resposta é um tanto quanto óbvia, né?
Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos, né? Então, como a gente já disse, a lei geral estabelece que para ser um espírito protetor é necessário que tenha um certo grau de desenvolvimento maior do que aqueles que são seus protegidos. Então, quando a gente fala de espíritos de coletividades, quando a gente fala de Ismael, por exemplo, que coordena o Brasil, que é o espírito protetor do Brasil, ele tem um tal nível de superioridade espiritual, de evolução espiritual, que dá para ele a capacidade e a responsabilidade de administrar todas as almas encarnadas e desencarnadas dentro do nosso Brasil, da nossa localidade. Então imagina o quanto não tem que ser do que em comparação com o espírito protetor que nos auxilia, por exemplo, que cuida do nosso desenvolvimento, que está preocupado mais com o nosso desempenho, ou com alguns irmãos nossos, né? Está muito mais focalizado, muito mais localizado do que alguém que tem preocupações com a nação inteira, com esse número infindável de espíritos aqui, né? Então é natural que maiores responsabilidades sejam dadas para espíritos mais evoluídos. Diferentemente, essa é a grande diferença do que a gente tem aqui na Terra, né? Há uma certa linha que defende ou que imagina que não seria necessário que existisse hierarquia ou que existisse organização e que, de um determinado momento, cada um faça aquilo que bem entende. Liberdade completa e absoluta. Na medida em que você recebe as consequências das suas ações, das suas escolhas, você teria liberdade para fazer o que você quer e você não precisaria de ninguém para dizer o que está certo ou o que está errado. Vamos voltar lá para paz e amor, né? Na época dos hippies, né? Na grande mudança, a questão de controle nenhum, governo nenhum, vamos agir de acordo, porque se a gente deixar a natureza agir, se a gente agir de maneira naturalmente, a gente tenderia a ser bom. De uma certa maneira, sim, de uma certa maneira, não. Por quê? Na ponta oposta disso, existe a teoria ou a filosofia judaico-cristã, que diz que nós como seres, criaturas, filhos de Deus, somos imperfeitos por natureza e nunca seremos perfeitos. Somos errados, somos do mal sempre. A humanidade é do mal. E que a gente deveria seguir aquilo que está escrito na Bíblia, que é o livro divino, porque, afinal das contas, qualquer coisa que não seguir aquilo que está escrito na Bíblia significa deixar para a nossa própria tendência. E por causa disso a gente deve receber reprimenda, a gente deve receber contenção, a gente tem que fazer aquilo que é mandado e não aquilo que a gente deseja, porque nós somos naturalmente do mal. Esse é um pensamento que vem lá da fundamentação. Adão e Eva, que não obedeceram a Deus e que por causa disso toda a humanidade que foi fruto daquela primeira criação divina nasceu por consequência do mal. Então é do mal e tem que ser contido o tempo todo. Essa é a visão judaico-cristã, por isso o pecado que existe em todos nós. Somos pecadores por natureza e dependemos de contenção e devemos seguir o livro santo. Essa é a visão judaico-cristã. A visão do Espiritismo é diferente no sentido em que coloca que o ser ele é perfectível, ele é criado imperfeito e caminha no processo da perfeição. Como ele caminha no processo da perfeição, nós somos naturalmente, intrinsecamente bem, nós somos bons. O que acontece é que enquanto imperfeitos, a gente não tem visão do que é melhor. E de novo a questão referencial do que é bom e o que é mal. Então a gente vai ganhando essa referencial de bom e mal na medida em que a gente vai desenvolvendo. Quando mais desenvolvidos estamos, maior muda essa regra do que é bom e que é mal, e a gente passa a agir de uma maneira diferente. Mas somos seres perfectíveis. Como somos seres perfectíveis e precisamos de orientação, nós precisamos de alguém que nos ajude, mostre o caminho, que nos ensine. Precisamos de irmãos nossos mais evoluídos que nos mostrem o caminho para que a gente aprenda, porque sozinho a gente não vai aprender. Alguém aprendeu alguma coisa sozinho se não tivesse passado na escola, se não tivesse tido um professor? Simplesmente dá um livro na mão, decifra aí o que é letra, o que não é letra, o que é número, aprende a fazer conta sozinho sem ninguém te explicar nada, né? Não é possível, a gente precisa de tutoriamento, a gente precisa de alguém para nos ajudar. Então, esse alguém que nos ajudar define, então, uma hierarquia no sentido de aquele que sabe explica para aquele que não sabe. Então, somos todos, ao mesmo tempo, mestres e discípulos ao mesmo tempo. Porque sempre temos alguma coisa que podemos explicar para alguém que sabe menos do que nós,
e alguém a nos explicar que sabe mais do que nós. Então, nessa escala de evolução, e que é refletida de uma certa maneira na vivência social, quando a gente tem filhos, por exemplo, né? De novo a questão do micro no macro, né? Quando você volta para a visão da família, a criança nasce e é tutoriada pelos pais no sentido de ensinar o que é certo, o que é errado e de dar os direcionamentos básicos. A partir de um determinado momento, a criança se torna um adolescente, se torna um adulto e começa a fazer suas próprias escolhas, mas guarda aquelas referências que lhes foram ensinadas. Isso é um reflexo do que acontece espiritualmente também. Então, nessa linha de evolução, como somos todos imperfeitos em determinada escala, precisamos de seres menos imperfeitos para nos ajudar, nos tutoriar. Então, nessa escala, a gente entende, então, que existe uma hierarquia na espiritualidade de evolução espiritual, mas ela não se dá por um desejo de poder, não se dá por um poder conquistado na base da barganha, com valores que são valores que exercitamos aqui na Terra nesse momento, mas se dá por justa competência de terem atingido um determinado estágio de evolução e que tem por desejo e por amor auxiliar aqueles que estão em processo de evolução abaixo. Então, existe hierarquia sim na espiritualidade, cada um reconhece o quanto já sabe, o quanto não sabe. Enquanto não sabe, tem alguém para lhe instruir, e enquanto sabe, alguém para ensinar também. E dessa maneira estamos todos ligados e conectados, de maneira que a lei do amor, a lei da fraternidade, o amor divino, se estabelece e se conecta em todas essas faixas. Então não é possível simplesmente a liberdade absoluta, porque dar liberdade para uma criança que não sabe significa você vai deixar teu filho comer de garfo e faca aos 3 anos de idade, com uma faca afiada? Você vai dar uma faca fiadaça para ele na mão dele e falar assim, olha, te vira aí, você tem capacidade de aprender sozinho? Não, né? Porque existe a responsabilidade. Então, essa responsabilidade ela é dada porque aquele que é mais evoluído faz uma gestão sobre aquele que sabe menos no sentido de auxiliar. O que, como a gente sempre diz, as leis humanas elas refletem, elas são um reflexo da lei divina, então esse processo também se estabelece na Terra, só que como somos imperfeitos, trouxemos vícios para esse processo, e nem sempre aquele que está em posição de liderança é um espírito mais evoluído para poder auxiliar aqueles que estão em processo de liderados. E exercitamos essa troca de poderes, uma hora liderados, outra hora líderes, né? Para poder também aprendermos o valor disso espiritualmente. E a Terra, enquanto imperfeita, caminhará nesse processo de aprendizado. Num mundo de regeneração, num mundo mais evoluído, esses valores, essas regras começam a se estabelecer de uma maneira mais correta, mais adequada. Então não é mais o mal que vence, a impressão que a gente tem de um mundo de prova e expiação, onde o mal parece que sobrevém ao bem, o mal ganha do bem e passa para um mundo de regeneração, onde existe uma equiparação e o mal se estabelece pela ignorância, pela imperfeição ainda, porque nós somos imperfeitos e seremos imperfeitos. Mas já não existe mais uma supremacia do mal, porque não existe mais o desejo de fazer o mal, mas existe uma equivalência de forças da medida em que o bem comece a prevalecer em certas situações. Quanto mais evoluído o mundo, mais o bem então se prevalece sobre o mal, nessa central de referência, mais o perfeito sobre o imperfeito, de maneira que essa é a nossa evolução. Então seguimos assim. Pergunta 521. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? E a resposta: há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Ou seja, na medida em que o ser se interessa por um determinado assunto, por exemplo, com relação às artes, e tem desejo sincero de se desenvolver nas artes, existem amigos espirituais conectados às artes que também se aproximam e se conectam com esses seres no sentido de ajudar no processo de desenvolvimento. Aí a simpatia que se estabelece, né? Onde você tem o desejo sincero,
existe também a proximidade de espíritos que estão mais evoluídos, que vendo por simpatia a tua conexão com aquele tipo de atividade, com aquele tipo de disciplina, se aproximam então para te ajudar naquele teu projeto, no desenvolvimento que você está buscando, né? Isso é bastante natural. Os antigos fizeram desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica de espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses lares penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Também modernamente as artes, as diferentes indústrias, cidades, os países têm seus patronos, que mais não são do que espíritos superiores sobre várias designações. Tendo todo homem espíritos que com eles simpatizam, claro é que nos corpos coletivos a generalidade dos espíritos que lhes votam simpatia está em proporção com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e das ideias, e em suma, que esses agregados de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados, de acordo com a natureza dos sentimentos dominantes entre os elementos que os compõem. Nos povos determinam a atração dos espíritos os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis, fazendo reinar em seu seio a justiça. Os homens combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas justas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria, e a multidão que influi dos maus mantém a nação aferrada às ideias e paralisa as boas influências parciais, que ficam perdidas no conjunto, como insuladas espigas entre os espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, facilmente se forma a ideia da população oculta que lhes imiscui no modo de pensar e dos atos. O objetivo maior e principal é a evolução. Nesse processo de evolução, na medida em que as pessoas, por intenção e desejo, caminham para o bem, elas são tuteladas e direcionadas para o bem com amigos espirituais. Mas da mesma maneira que a nossa conexão é que estabelece as nossas conexões espirituais, uma determinada sociedade pode, durante um determinado tempo, se vincular a entidades que não estão muito interessadas na evolução. Agora, como a gente já disse na questão do indivíduo, se reflete na questão da sociedade. Por que os espíritos superiores permitem que certas situações condenáveis e injustas, direcionadas ao mal, se estabeleçam? Para que isso nos traga experiências para fazer escolhas melhores futuras. Então, as sociedades também evoluem na medida em que, fazendo escolhas ruins, aprendem a fazer escolhas melhores futuras. Quando a gente fala que o Brasil, por exemplo, é muito jovem, né? O Brasil é como um adolescente que faz muitas besteiras ainda. Por que a Europa, os países mais velhos, têm um grau de progresso diferente ou de enxergar diferente? Embora nem sempre isso hoje se estabeleça dessa maneira. Mas porque sofreram muito mais, cometeram erros muito piores e sofreram muito mais por conta dos erros. E por terem sofrido por conta dos erros que cometeram, muitas vezes aprenderam. Países desenvolvidos têm na sua história, no seu cerne, muitos erros que fizeram com que a população sofresse. E esse sofrimento acontecido no passado, quando não lembrado no presente, repete os mesmos erros na sequência. Quando a história é lembrada e a gente guarda a história, o conhecimento da história faz com que a gente aprenda a não repetir os mesmos erros acontecidos na história. Quando a história é deixada de lado, a gente esquece o aprendizado e repete os mesmos erros novamente. Então, essa lógica garante, dentro da lógica divina, um processo, no final das contas, de evolução. Os erros são permitidos para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ir, com conhecimento de causa, pela base do sofrimento, fazer escolhas futuras melhores. É isso. Com isso a gente encerra essa parte dos anjos da guarda e anjos protetores e passamos então na próxima sessão para mais um tema. Estamos então no capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal, no livro 2, Mundo Espírita dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Até a próxima!